Eu tenho 23 anos de formado. Eu nunca chorei dando uma notícia de morte. No Covid, depois de tantas batalhas que a gente acabava perdendo, em algumas vezes ao dar a notícia, de conversar com a família, eu acabava chorando junto com a família. Em 2019, lá numa pequena cidade da China, que a gente chamava assim o final do mundo, começou a acontecer uma série de pequenas doenças, foi dando uma espécie de uma febre, respiração, e criou uma epidemia que as pessoas não tinham conhecimento. Era o ano de 2019, já segundo semestre. Em pouco tempo, essa epidemia cruzou os mares, chegou por todo o mundo e chegou no Brasil também. Um avião vindo, não sei se da Europa, da África ou até da Ásia, ele aterrissou e esteve lá em Minas Gerais, onde um grupo de brasileiros ficou lá recebendo um tratamento especial, aguardando um determinado tempo. Pouco tempo depois, a gente começou a falar do Covid-19, que se tornou a grande pandemia. Essa é uma pequena série que vai procurar lembrar, registrar o que foi o Covid-19 e as pessoas que trabalharam nisso. Uma dessas pessoas está aqui do meu lado, o Dr. Paulo Sampaio, que foi um dos pioneiros e um dos principais médicos no tratamento direto da Covid. Dr. Paulo enfrentou o dragão de frente. Bom, obrigado, Romeu, pelo convite. Realmente foi um período realmente bem interessante da nossa história aí. Quando começou a pandemia, o CHS foi um dos hospitais de referência para os casos de Covid. E o medo, todo mundo, toda a equipe, frente a uma doença potencialmente fatal, que as pessoas desconheciam qualquer tratamento, como evoluir. Então eu lembro que os primeiros casos que chegaram para ser atendidos, todas as equipes com muito receio, eu me prontifiquei a ficar à disposição para dar esse primeiro atendimento. Até para conhecer a doença, de conhecer como é que era um paciente com Covid. Né? Então, desde o início, eu fui linha de frente, coordenando o pronto-socorro de clínica médica, que era a referência para os casos de Covid. Mas você sabia o tamanho do que estava vindo ali? Posso confessar que não imaginava a dimensão que tomaria Covid. Em 2009, quando teve a gripe suína, nós fomos também referência para os casos. E eu também, na época... Essa era da H1N1, H1N3... A suína. É a suína. E nós fomos referência e eu também atendi casos. E achávamos que seria mais ou menos semelhante. Né? Em poucos casos de óbito, alguns casos mais graves. Mas na época tinha medicação específica, né, para isso. Dessa vez, quando começou, chegamos a achar que poderia ser algo semelhante, mas as proporções se demonstraram muito diferentes do que foi a última epidemia de gripe. E não só das equipes aqui do conjunto, como colegas que atuam em outras cidades, Campinas, São Paulo, todos nós, colegas de turma ou colegas de profissão que conhecemos ao longo da vida, não estavam esperando o tamanho e dimensão. Né? E realmente se demonstrou uma epidemia muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O que chegava? O que vocês já conseguiam rotular, identificar que já fosse Covid, ou chegava uma questão de problema pulmonar ou respiratório, síndrome respiratória, o que seria? Os primeiros casos eram uma síndrome gripal. Sintomas gerais de um quadro gripal. Coriza, tosse, dor de garganta, febre, né, casos habituais. Ele também preparou uma UTI específica para receber os casos graves. Os primeiros casos eram casos leves.
E eu lembro até da angústia do paciente que chegava para ser avaliado, da preocupação dele, o que seria dele dali em diante se tivesse um diagnóstico positivo. Até, inclusive, membros da nossa equipe acabaram adoecendo. E eu lembro que a cada diagnóstico de membro da equipe, a notícia impactava como uma notícia de um velório antecipado, porque você não sabia como que os colegas iam evoluir. Graças a Deus não tivemos nenhuma perda dos colegas da nossa equipe que contraíram a doença, né? Mas era um clima realmente, sim, de quando você fazia o diagnóstico, uma angústia de não saber o que ia acontecer. Mas já todo mundo já estava paramentado. Já entendia que Sim, aquilo. a paramentação, desde o início, os atendimentos exigiam uma paramentação específica. Tá, Luva, avental, gorro, máscara, né? Isso. Mas mesmo com a paramentação, a gente sabe que existe o risco de contágio, sim. né? Então, todo mundo tomava as precauções necessárias, mas não necessariamente a gente pegaria o Covid dentro do hospital. Porque a gente saía daqui, tinha que ir no supermercado, tinha que ir na farmácia, e você estava também sujeito a contrair a doença em outros locais. Já existia aquele protocolo, vamos sair aqui, a gente deixa toda a roupa dentro de um cesto, coisa e tal, para poder ir embora, ou ainda não tinha sido adotado logo no comecinho? Não tinha sido adotado. Porque podemos dizer até que foi um período onde a comunidade científica ficou inicialmente perdida em não saber o que orientar ou não orientar. Depois houve a politização da coisa, né, que piorou. Mas a questão de tirar a roupa, colocar avental, foi se adquirindo alguns cuidados ao longo da pandemia. Eu mesmo, quando eu chegava em casa vindo do hospital, eu tirava minha roupa na garagem de casa e ia direto tomar banho. Sim. E essa roupa ela lavava separadamente. Depois de um tempo a gente já parou de fazer isso, né? Você vai meio que se acostumando e vai deixando de fazer, né? Mas ninguém sabe se isso também era eficaz em termos de prevenção de contágio. Então, vamos tentar entender esse primeiro ano. No ano de 2020, por isso que nós estamos praticamente comemorando os 5 anos da memória do Covid, que, aliás, a imprensa em Sorocaba, a TVT andou falando sobre isso. Volto a dizer, foi muito bem lembrado esse fato, é por isso que nós estamos conversando. A dimensão do que a gente chamou dessa grande tragédia não era conhecida. E como é que vocês tratavam as pessoas, os doentes? Não havia um tratamento específico. Apesar de muitas drogas terem sido aventadas como possíveis drogas profiláticas ou terapêuticas, não havia um tratamento específico. Inclusive, a primeira recomendação em termos do Ministério da Saúde, houve uma live para orientar todos os profissionais da rede, contraindicava o uso de corticoides, que posteriormente, durante a pandemia, era o medicamento que você tinha que prescrever para casos graves e moderados, né? Então, isso depois de alguns anos? Não. Logo depois já foi? Não, o primeiro era contra, e depois... No primeiro ano, aí foi indicado daí a foi utilização. Indicado. Isso. Aí você tinha indicação para os casos de pacientes internados dependentes de oxigênio. E aí alguns pensavam, nossa, para esse paciente fazer efeito, por que eu não posso usar para outro? Nossa, e se eu posso usar nessa fase de doença, será que se eu usar antes melhor? Então, haviam muitas dúvidas acerca de como agir. E confesso que assim, eu vi de tudo. Eu vi medicamento que você nem imagina para que serve sendo usado para o Covid. E não havia evidência científica para isso. Todas as drogas que foram utilizadas, tradicionalmente, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, não tem até hoje uma comprovação de eficácia, né? Quando surgiu a questão dos anticoagulantes para o Covid também, aí teve pessoa que assim, no primeiro espirro começava a usar um anticoagulante. Então, foi muito difícil a gente Por que o conseguir lidar. anticoagulante, o que ele poderia fazer? Porque era uma doença basicamente pulmonar, ou não? Uma das hipóteses é que causava trombos, coágulos dentro das artérias, inclusive no pulmão. Tá. Né? E a gente viu muito fenômeno tromboembólico durante o Covid, né? Então, havia realmente um mecanismo pela via de coagulação
então estava indicado a usar os anticoagulantes, né? Mas volto a dizer, a gente não tinha evidência científica forte o suficiente para justificar todas as ações que tomávamos. Mas frente a não ter nenhuma medida, o que nós tínhamos de pouca evidência a gente acabava utilizando, né? Mas não havia um consenso no que ser prescrito. E aonde ia buscar esse conhecimento? Ministério da Saúde e artigos científicos Que já estavam sendo totalmente publicados. publicados, né? Houve também na época um grande grupo do WhatsApp com vários profissionais da rede do SUS mesmo, da região sudeste. Sim. E a gente trocava experiências e cada publicação científica que um encontrava, a gente colocava no grupo, questionávamos as publicações, fazíamos uma análise crítica da publicação, né? E desse grande grupo surgiu realmente, sim, muitas iniciativas de novas pesquisas e de propostas de tratamento, né? Mas, eficazmente, naquela época, eu posso dizer que, sim, tudo que fizemos foi praticamente empírico. Não havia nada estabelecido comprovadamente o que fazer. Mas era um empírico repetido em outros locais, né? Sem dúvida. Não tive... Porque, se não me engano, vocês chegaram a ter um pouco o que a gente chamava na época de uma telemedicina, e vocês tinham contato pelo, sei lá, Zoom ou Sim. qualquer um deles lá, com outras unidades hospitalares. O Hospital das Clínicas, não importa, a UTI, É. de pneumologia deles, disponibilizou para alguns hospitais do SUS uma telemedicina, que era 1 hora que abria-se o chat para os profissionais de lá, com a experiência que eles estavam tendo naquela unidade, trocava experiência com a gente sobre alguns casos que a gente tinha que eram casos ou mais graves ou que não estavam respondendo à terapêutica habitual, né? Então havia essa conversa para ver a experiência do que eles estavam fazendo lá, para a gente tentar adequar ao que estávamos fazendo aqui. Mas no fundo coincidia as condutas, porque a gente não tinha nada específico para a doença. Então as condutas eram semelhantes, né? Então algumas condutas técnicas a mais que eles orientavam em caso ou outro, né? Mas não fugia muito de medidas praticamente de fisioterapia respiratória, digamos assim. Dizia-se na época, e parece que se diz ainda hoje, que a grande chance era manter o paciente vivo, que ele acabaria, o organismo passaria uma fase e que combateria a doença. Isso é real ou... Como praticamente todas as doenças virais respiratórias, não existe um remédio específico. O organismo acaba desenvolvendo a defesa, anticorpos contra o vírus e eliminando a doença. A Covid é a mesma coisa. Então, assim, a gente não sabia qual indivíduo ia evoluir para a necessidade de intubação traqueal ou não. Então, a gente ia acompanhando, e quando o indivíduo desenvolvia insuficiência respiratória, a gente intubava para manter um grau de oxigenação no organismo e aguardar para ver se o organismo conseguia reagir e eliminar o vírus naturalmente, né? Durante todo esse processo, apareciam novas complicações, né? Poderia aparecer uma pneumonia associada ao aparelho de respiração, de ventilação mecânica, poderia aparecer episódios de trombose, uma complicação também comum que acontecia no Covid, a insuficiência renal aguda. Então, a gente, além de dar o suporte ventilatório, a gente tratava as complicações que o Covid podia trazer e as complicações que a própria terapêutica poderia causar, né? Existia algum tipo especial de indivíduo que fosse mais típico de não resistir à doença? Não. Não era uma pessoa que fosse mais gorda, mais magra, ou que tivesse diabetes? Olha, existem alguns fatores de risco conhecidos, né? Lógico, os fatores de risco geral, hipertensão, diabetes, é considerados como fator de risco. Mas tinham indivíduos jovens, saudáveis, atletas, que acabaram evoluindo a óbito. E tivemos experiência de pacientes oncológicos desenganados, terminais, paliativos, que ficaram graves e sobreviveram, né? Então, realmente, sim, era muito heterogêneo, né? Perdemos muitos pacientes jovens sem fator de risco, tivemos muitos idosos que acabaram sobrevivendo, mas não tinha como falar assim, não, tipo físico assim, assado, cozido, sobrevivia ou não, né? Mas tinha fatores de risco conhecidos, né? Que também não queria dizer que evoluía bem ou mal, mas era um risco maior que tinha
associado. Qual foi o primeiro grupo que começou a chegar? Qual era o perfil desses primeiros pacientes, vamos dizer assim, logo em 2020? Eram os mais velhos ou não? Muito heterogêneo. Muito heterogêneo. Tinham pacientes mais idosos, tinham pacientes mais jovens. A primeira paciente que eu atendi, Ah, que era um paciente no caso leve, era uma menina de 20 e poucos anos, né? E com sintomas gripais, que depois acabou positivando para a Covid e evoluiu bem. porque né? positivou, porque depois, logo em seguida, foi comprovado por teste. Pelo teste. Tá. Que no começo não tinha até essa dificuldade. Exatamente, não tinha nem o teste. Né? Você atendia o indivíduo, colhia o exame e tinha aguardado 5 dias para o resultado. E daí já tinha. E assim, você orientava o isolamento da pessoa lá, né? Depois, com a evolução dos testes, saía na hora, tudo isso ajudou um pouco, mas veio de tudo. Lógico, paciente mais idoso geralmente tem mais comorbidades, mais patologias, mais doenças, que podem colocar já em risco a vida dele só pelas patologias. Quando você tem uma doença que agrava ainda mais o quadro, ele pode descompensar dessas patologias e acabar vindo a óbito pelo conjunto da obra, digamos assim. Né? Então, se a gente pensar, o paciente já tem um enfisema pulmonar, já tem uma dificuldade de oxigenação do sangue porque o pulmão está comprometido, e adquire a doença, às vezes, para esse paciente, um pequeno acometimento pulmonar já é suficiente para que ele não resista. Talvez o mesmo acometimento em um indivíduo jovem, saudável, talvez ele tivesse um quadro um pouco mais grave, mas sobreviveria. Então, lógico, os pacientes que tinham comorbidades eram pacientes de maior risco de uma má evolução. Nós vamos dar uma paradinha aqui, dar um break, e a gente vai voltar em seguida, na fase 2, contando um pouquinho sobre a evolução da doença e a partir do momento que ela começa a deixar a gente.